No interior de uma cidadezinha pacata, existia um vale que todos conheciam, mas que ninguém ousava visitar depois do pôr do sol. Os moradores mais antigos o chamavam de Vale Seco. E o nome fazia sentido, porque a vegetação ali parecia sempre murcha, sem vida. Mesmo nos períodos mais chuvosos, a crença popular dizia que naquele lugar nada prosperava, nada crescia, nada durava. Era como se a própria terra tivesse desistido. Elias, um rapaz de pouco mais de 20 anos, cresceu ouvindo essas histórias. Desde pequeno, escutava os mais velhos sussurrando que ali, no Vale Seco, a escuridão tinha voz. Para ele, tudo não passava de folclore, lendas contadas para assustar as crianças e manter os curiosos longe. Era apenas uma história. Até o dia em que tudo mudou drasticamente. Numa noite particularmente fria e sem estrelas, sua irmã caçula, a pequena Lia, desapareceu sem deixar rastros. A família inteira se mobilizou, amigos e vizinhos se juntaram nas buscas. Mas não havia sinal dela em lugar algum. O desespero começou a tomar conta de todos, até que uma única pista foi encontrada. Uma pequena pulseira de contas coloridas, caída bem na entrada do Vale Seco. A pulseira que Elias mesmo tinha feito para ela. Naquele momento, todo o folclore e todas as histórias assustadoras perderam a importância. Elias não pensou duas vezes. Ele correu para casa. Pegou uma lanterna antiga, respirou fundo para tentar acalmar o coração que batia descontrolado e, com a imagem da irmã em sua mente, deu o primeiro passo para dentro do vale. Ao cruzar a fronteira invisível entre a cidade e aquele lugar, um vento estranho e gelado pareceu empurrá-lo para trás, como um aviso. O silêncio era tão absoluto que parecia ter peso. Nem mesmo as folhas secas no chão ousavam se mover. Conforme ele avançava, a luz da sua lanterna começou a piscar, enfraquecendo como se algo estivesse drenando a energia da pilha. Ou talvez, a própria luz. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, Elias parou, tentando aguçar os ouvidos. Foi então que ele escutou um sussurro suave, quase inaudível, vindo da escuridão profunda à sua frente. A voz parecia se formar do próprio ar, e dizia: "Volta, isso não é para você." O coração de Elias disparou. Ele girou o facho de luz em todas as direções. Mas não havia ninguém, apenas árvores retorcidas e sombras que dançavam com a luz vacilante da lanterna. O ar ficou pesado, denso, e ele teve a sensação perturbadora de que o vale inteiro o observava. Cada passo, cada respiração. O medo era palpável. Foi nesse instante, no auge do pavor, que uma lembrança veio à sua mente. Uma memória de sua avó, uma mulher de fé inabalável. Sempre que ele era criança e sentia medo do escuro, ela o abraçava e repetia um versículo com uma voz calma e firme. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." As palavras ecoaram em sua cabeça, como se ela estivesse ali, ao seu lado. Elias fechou os olhos por um momento, respirou fundo, e mesmo com as pernas tremendo, decidiu continuar. Ele não estava mais apenas caminhando, ele estava marchando contra o próprio medo. À medida que avançava, a escuridão ao seu redor parecia ganhar vida, tornar-se mais densa. Sombras se contorciam entre as árvores, assumindo formas que sua mente se recusava a entender. De repente, a lanterna piscou uma última vez e apagou por completo Mergo Rondou, numa escuridão total. O pânico subiu pela sua espinha, gelado e paralisante. Mas ele se agarrou às palavras de sua avó. Em voz baixa, quase um murmúrio, ele começou a repetir o versículo: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum." E a cada vez que ele pronunciava aquelas palavras, sentia o ambiente ao seu redor ficar um pouco mais leve, a pressão no peito diminuir. De repente, uma luz fraca e pálida surgiu à distância. Bem no coração do vale, uma esperança se acendeu dentro dele. Elias correu naquela direção, tropeçando em raízes e pedras que não podia ver. Ao se aproximar, ele a viu. Era sua irmã, Lia, sentada no chão, com o olhar perdido,
fixo em algo na escuridão, que ele não conseguia enxergar. Ao redor dela, o ar parecia ondular como a superfície da água, como se a própria escuridão a estivesse envolvendo, tentando mantê-la prisioneira. Elias estendeu a mão para tocá-la, para trazê-la de volta, e foi nesse momento que a sombra se revelou. Ela tomou uma forma vagamente humana, alta, esguia, com olhos que pareciam 2 buracos de carvão, vazios de qualquer luz ou emoção. A mesma voz que sussurrou antes agora, falou com uma clareza assustadora, ecoando pelo vale. Ela é minha, você também pode ser. Basta desistir. Entregue-se ao medo. Elias sentiu a perna fraquejar. O impulso de fugir era quase irresistível. Mas ele olhou para o rosto pálido da irmã e se lembrou das palavras que vinha repetindo, que eram sua única arma. Ele se ergueu e olhou diretamente para a figura sombria e com uma força que não sabia que possuía gritou: Eu não estou sozinho. Deus caminha comigo. No instante em que as palavras saíram de sua boca, a sombra soltou um grito agudo, um som que parecia rasgar o próprio ar, cheio de dor e fúria. A luz fraca que envolvia Lia explodiu num brilho intenso, forçando a escuridão a recuar. Elias agarrou a mão da irmã com força. Naquele toque ele sentiu como se uma força invisível e poderosa o puxasse para trás, arrancando os dois do alcance daquela presença maligna. Ele fechou os olhos com a intensidade da luz, e quando os abriu novamente, estava do lado de fora do vale. O ar da manhã estava entrando em seus pulmões, e os primeiros raios de sol tocavam seu rosto. Lia respirava normalmente, como se tivesse acabado de acordar de um sonho profundo e distante. Ela olhou para Elias, confusa, mas segura. O céu acima deles estava limpo, o vento soprava suave e fresco. Elias olhou para trás, para o vale seco, e ele parecia diferente, menos opressor, menos sombrio. Era como se algo maligno que habitava ali por séculos tivesse perdido seu poder, sua âncora naquele lugar. Ele abraçou a irmã com força, sentindo as lágrimas de alívio escorrerem pelo rosto. Levantou o olhar para o céu e agradeceu em silêncio. A partir daquele dia, uma mudança notável aconteceu. As pessoas da cidade começaram a perceber que o vale já não parecia tão assustador. A vegetação, antes sempre murcha, começou a crescer viçosa e verde. O silêncio mortal foi substituído pelo som de folhas balançando ao vento e pelo canto dos pássaros, que voltaram a fazer seus ninhos ali. Elias e Lia nunca contaram, em detalhes, o que aconteceu naquela noite. Mas a transformação do vale era um testemunho silencioso. E Elias, mais do que ninguém, entendeu uma verdade profunda. Ele entendeu que a escuridão sempre tenta agir onde encontra um vazio, onde falta esperança. Mas também aprendeu a lição mais importante de sua vida. Às vezes, a luz não chega para tirar o medo antes da caminhada. Ela não elimina os obstáculos do caminho. A luz aparece enquanto você caminha, passo a passo, no meio da escuridão. E ela só se revela para quem, mesmo com medo, escolhe continuar. Obrigado por assistir. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Fique com Deus e até a próxima.